Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, Vigília Pascal, a liturgia nos oferece uma superabundância de leituras, começando com a criação do mundo, em que Deus demonstra seu poder vencendo as águas e expulsando as trevas com a luz, e tirando todas as criaturas do nada. Ele fala e a coisa acontece. A obra-prima da criação é o homem, criado à imagem e semelhança de Deus. A criação é maravilhosa, mas a recriação, operada por Cristo, é mais maravilhosa ainda. Por isso, este batistério, vocês podem perceber, esta fonte batismal, tem 8 lados. Em 6 dias Deus criou o mundo. No 7º ele descansou. No 8º, que coincide com o 1º, ele recriou o mundo. A recriação se dá pelo batismo. A segunda leitura narra o sacrifício de nosso pai Abraão, que é enviado por Deus até uma montanha da terra de Moriá para sacrificar seu filho único, Isaque. Subindo a montanha, Abraão e Isaque são um modelo perfeito do pai e do filho. Abraão representa o divino Pai Eterno. Isaque, que sobe a montanha com a lenha nas costas, lembra muito bem Jesus carregando a cruz. A pergunta do filho: onde está a vítima para o holocausto? Abraão responde de maneira sapientíssima: Deus proverá. Chegando ao cume do monte, Abraão é impedido por um anjo de ferir o seu filho. Em lugar do filho, ele oferece um carneiro que estava com os chifres presos num espinheiro, e oferece o carneiro no lugar do filho. Como ele já havia sacrificado o seu filho no coração, encontrar uma vítima para substituir o filho foi como que uma ressurreição, uma recuperação do seu filho. O sacrifício de Abraão lembra o amor do pai, que entregou o seu filho para a nossa salvação. A obediência de Abraão, que não poupou o seu próprio filho, é recompensada com a promessa de uma descendência comparável às estrelas do céu e aos grãos de areia da praia. A terceira leitura narra a travessia do Mar Vermelho. Esta travessia é obra de Deus, que com seu anjo protege Israel e afugenta os egípcios. Moisés é chamado a mandar o povo ir em marcha e só depois estender a vara para dividir as águas. E assim ele faz. Quando o povo caminha a pé enxuto pelo Mar Vermelho e as águas formam uma muralha à direita e à esquerda, o Senhor semeia pânico entre os egípcios. As rodas dos seus carros quase não conseguem andar. E quando eles tentam fugir, Moisés, estendendo a mão de novo com a vara, faz com que as águas retornem ao seu leito normal e os egípcios e os seus cavalos morram afogados. A história termina com uma profissão de fé. O povo temeu o Senhor e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. E depois entoaram um cântico, o cântico de Moisés, o cântico de vitória, o cântico de libertação. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Precipitou no Mar Vermelho o cavalo e o cavaleiro. A passagem pelo Mar Vermelho é símbolo do batismo, porque é o batismo que nos faz deixar a escravidão do pecado e nos conduz à terra onde jorra leite e mel, não antes sem passar pelo deserto. No batismo, aquele que nos guia é Cristo, em vez de Moisés. E as águas batismais servem para nos livrar de uma opressão maior do que aquela do faraó e dos egípcios, a opressão do pecado. A quarta leitura é tirada do capítulo 54 de Isaías, num contexto em que o povo de Israel já tomou posse da terra prometida, mas foi infiel à aliança. E o Senhor permitiu que o povo fosse exilado, invadido por inimigos que o mandaram deportado como escravos.
para o estrangeiro. Mas o Senhor tem misericórdia do seu povo. O Senhor, por um breve instante, abandonou o seu povo, mas com imensa compaixão ele volta a acolher o seu povo. Num momento de indignação, por um pouco ocultei de ti a minha face, mas com misericórdia eterna compadeci-me de ti, diz teu Salvador, o Senhor. E ele promete que nunca deixará de usar de misericórdia para com o seu povo, que por sua própria culpa foi afastado da sua terra. A cidade de Jerusalém, destruída, vai se tornar uma cidade fortificada, vai ter alicerces de pedras preciosas, vai ter uma muralha de jaspe. Tudo isso aqui será retomado no Apocalipse, quando São João vir uma cidade, a Jerusalém Celeste, que desce do céu, junto de Deus, com toda essa majestade. Esta cidade é a igreja já consumada tem toda essa glória, que aqui é citada na profecia de Isaías. Ora, se Deus não quer jamais apartar do seu povo a sua misericórdia, não quer jamais mudar a sua aliança de paz, isto requer do povo uma correspondência. Este pedido de correspondência está na leitura número 5, de Isaías 55. Buscai o Senhor enquanto ele pode ser achado, invocai enquanto ele está em caminho, invocai enquanto ele está perto, abandone o ímpio o seu caminho. Abandone o homem injusto as suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. Inclinai vosso ouvido, vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Esta eterna aliança que o Senhor promete fazer e que não será mais violada, não será como as antigas. Deus havia feito aliança com Noé, com Moisés, mas agora ele vai fazer uma aliança com o seu próprio filho. O seu próprio filho será a aliança, porque esse filho, sem deixar de ser Deus, se fará homem. Uma única pessoa divina, duas naturezas, a divina e a humana. Ele fará a ponte entre Deus, que foi ofendido pelo pecado, e a humanidade, que precisa de reconciliação. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Assim vai revelar-nos o Novo Testamento. O livro do profeta Baruque, que era secretário de Jeremias, convida o povo que está exilado à contrição. O que se passa, Israel? Como é que te encontras em terra inimiga? A resposta é: abandonaste a fonte da sabedoria. Se tivesses continuado no caminho de Deus, viverias em paz para sempre. Aprende onde está a sabedoria. Esta sabedoria Deus revelou ao seu povo Israel, e esta é a sua glória. Esta sabedoria foi vista sobre a terra e habitou entre os homens. Este versículo do profeta Baruque tem tudo a ver com a encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A sabedoria é o livro dos mandamentos de Deus. A sabedoria é identificada com a lei. A lei é boa. Segui-la é maravilhoso. Volta-te, Jacó. Marcha para o esplendor da tua luz. Não des a outro a tua glória. A glória de Israel é a sua lei, é o seu Deus. Não cedas a uma nação estranha teus privilégios. Felizes somos nós, porque nos é dado conhecer o que agrada a Deus. Os mandamentos, a lei do Senhor, são um dom, não são um fardo pesado que oprime, são um presente que nos liberta. Aprendei de mim, dirá Jesus, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Jesus se revela como a sabedoria encarnada. Aqui está quem é mais do que Salomão. Salomão é o sábio. Mais do que Salomão é a própria sabedoria, que se fez carne. A sétima leitura é tirada do profeta Ezequiel e contém uma profecia linda sobre a renovação espiritual do povo através da água, do Espírito e de um coração novo. Água e Espírito lembram batismo. Quem não renascer da água e do Espírito não poderá ver o reino dos céus. O coração novo
Na verdade, é um transplante cardíaco. O Senhor promete arrancar do peito do povo coração de pedra, coração endurecido, e colocar um coração de carne. E esta renovação é tão profunda que o povo se torna capaz de cumprir os mandamentos, de observar os preceitos, de guardar a lei. Como é que é isso? Uma lei não é cumprida por falta de ordem. Também não é necessariamente cumprida por falta de exemplo, porque você pode dar o exemplo e ver que os outros não cumprem. Uma lei, para ser cumprida, tem que fazer com que os súditos tenham uma renovação profunda, simbolizada aqui com a mudança de coração. A nova lei que será dada será chamada Lei do Espírito, ou Lei da Graça. Ela não só vai apontar o caminho, ela não só vai nos dar um exemplo, embora isso seja necessário, mas ela nos vai impulsionar por dentro, com uma força sobrenatural. E esta força sobrenatural, esta vida de Deus em nós, que é a graça, será recebida no batismo. Água, Espírito, coração novo. Ele veio em minha vida em um dia especial. Trocou meu coração por um novo coração. Tudo isso foi obra de Cristo Redentor. Porque do seu peito aberto jorrou água e sangue. A água representa a graça que nós recebemos superabundantemente do seu peito e que é distribuída pela Igreja, que é a depositária das graças, através dos sacramentos, dos quais o batismo é o primeiro. A Epístola aos Romanos explica o significado do batismo. Não sabeis que todos vós, batizados em Jesus Cristo, batizados quer dizer mergulhados, é na sua morte que fomos batizados? Em outras palavras, o batismo é um mergulho na morte de Cristo e depois na sua ressurreição, porque o batismo supõe uma imersão nas águas e uma emersão, morte e ressurreição. É preciso passar pela morte de Cristo. Fomos sepultados com Ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós levemos uma vida nova. Se fomos, de certo modo, identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos também semelhantes a Ele pela ressurreição. O velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de modo que nós não mais sirvamos ao pecado. Aquele que morreu está livre do pecado. Morreu aqui está no sentido místico. Aquele que foi batizado, aquele que morreu em Cristo. Se morremos com Cristo, viveremos com Ele. Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte não tem mais poder sobre Ele. O batismo é uma vez só que você recebe. Nunca mais você recebe um outro batismo. O batismo você morre para depois receber a vida. Você que era criatura torna-se filho. E de filho herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Tudo o que há de bem na igreja vem de você viver o seu batismo. E tudo o que há de mal vem de você não levar em conta suficientemente bem aquilo que você recebeu e aquilo que você prometeu quando foi batizado. Não é à toa que aqueles que fazem a consagração a Nossa Senhora na qualidade de escravos fazem, diz São Luís Maria Grignon de Montfort, nada mais, nada menos do que uma perfeita renovação das promessas do batismo. Perfeita porque é feita pelas mãos de Maria. O Evangelho hoje narra, segundo São Lucas, a ressurreição do Senhor. Aparecem dois grupos de testemunhas da ressurreição do Senhor. Primeiro os guardas, depois as mulheres. Os dois presenciaram o terremoto, o anjo sentar-se sobre a pedra. Só que os guardas não se tornaram testemunha da ressurreição do Senhor. As mulheres se tornaram. Não basta você presenciar o túmulo vazio e o anjo lá. Você tem que ter fé. E a fé não se constrange. A fé você tem por um ato da sua vontade. Quando você não quer crer, os maiores milagres não fazem você crer. As mulheres
recebem do anjo aquela instrução: não tenhais medo, procurai Jesus crucificado, ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele estava. Então elas são testemunhas do sepulcro vazio, do fato da ressurreição, e são missionárias, são enviadas para anunciar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que ele vai à frente de todos, vai preceder a todos na Galileia. Algo interessante nesta cena. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Assim narra São Mateus. E Nossa Senhora? Por que ela não foi ver o sepulcro? Porque ela creu. Admira-me mais a ausência de Maria no sepulcro do que a presença dela junto à cruz. Na cruz ela estava oferecendo o seu filho, de pé, diz São João. No domingo da ressurreição, ela está afastada do túmulo, porque sabe e acredita que a morte não tem poder sobre ele. Como ele morreu, ela foi testemunha da sua morte, sabe que ele ressuscitou. E por não ter buscado entre os mortos, ou seja, na sepultura, aquele que estava vivo, ela recebeu a visita de Cristo vivo no seu lar. Maria é feliz porque creu. Disse Isabel, cheia do Espírito Santo, para ela, quando ela estava grávida. E agora, depois da morte do seu filho, ela é novamente feliz porque acreditou. As outras mulheres, não Nossa Senhora, vão anunciar a boa nova aos discípulos. Mas Jesus vai ao encontro delas e diz: alegrai-vos. Elas se prostram diante de Jesus e abraçam os seus pés. Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que eles se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Meus irmãos é uma palavra bonita. Irmãos é filho do mesmo Pai. Quem é o Pai de Jesus? O Divino Pai Eterno? Mas Jesus é filho por natureza. E nós? Nós, pelo batismo, nos tornamos filhos por adoção, filhos adotivos, mas verdadeiros. Não somos filhos falsos. Por isso ele nos chama de irmãos. Que coisa bonita, né? E de dizer a meus irmãos que eu vou encontrar com eles na Galileia. Na verdade, ele se tornou o primogênito de uma multidão de irmãos, o filho mais velho desta grande família que é a Igreja. Tudo isso foi fruto do seu sacrifício redentor. E hoje nós estamos comemorando o desabrochar da graça, o jorrar das torrentes da vida de Deus que vieram da sua morte no Calvário e que se prolongam em cada Santa Missa que nós celebramos, de que nós participamos. Hoje é um dia de gratidão. Agradecer a Jesus por ter morrido e ressuscitado. A morte fez com que ele demonstrasse todo o seu amor por nós, porque ninguém tem maior amor do que ele que dá a vida pelos seus amigos. A ressurreição manifestou o seu poder, porque só Deus pode dar a vida aos que são mortos. Poderoso e misericordioso, ele quer e pode nos salvar. Isto é maravilhoso. Agora, porque ele ressuscitou, a vida terrestre não é mais uma, como dizia Dom Manuel Pestana, né? Uma piada de muito mau gosto. Porque assim ela parece para quem não tem esperança. O que eu estou fazendo aqui? Dizem-me que eu vim do macaco. Ensinaram-me que eu vou para o cemitério. Estou fazendo o que aqui? Perdendo tempo. Para quem crê, esse tempo não é perdido, de jeito nenhum. O tempo agora se tornou semente de eternidade. E se é verdade que nós ainda sofremos com ele, porque a sua redenção não nos livrou da inclinação ao pecado, que se chama concupiscência, nem nos livrou da morte física, também é verdade que nós temos uma força extremamente grande para vencer as tentações, que é a graça, e que a morte física passa a ser ninharia, confrontada com a vitória sobre a morte eterna e com a esperança da nossa ressurreição. E se vocês querem uma garantia de que vão ressuscitar, uma garantia extra, além da ressurreição do Senhor, aqui está ela, na Eucaristia. Por quê? E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. A vida eterna é presente em que recebe a Sagrada Comunhão. Agora vem uma coisa futura, e eu o ressuscitarei no último dia. A ressurreição é futura.
A vida eterna é presente e a garantia da ressurreição também é presente. E isso sim é motivo de grande alegria. Que Maria Santíssima, aquela que acreditou, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa Mãe, Maria